Nós queremos desejar a todos vocês novamente um feliz sábado e queremos agradecer ao quarteto masculino pela boa música que nos trouxe nessa manhã de sábado. Queremos dizer a vocês que Deus ele tem uma mensagem especial para nós e essa mensagem está baseada no Evangelho de Gênesis. E esse livro ele trata do início ou dos inícios da terra, fala também do início do céu, das trevas, dos animais, fala também do início das plantas, da humanidade, do casamento, do sábado, da aliança familiar, do pecado e da salvação. Tudo tem o seu registro feito nesse livro, no primeiro livro da Bíblia. E por meio aí de notas genealógicas, nós percebemos e nós somos lembrados da importância dos princípios e também da continuidade. O livro de Gênesis fala da desordem e da ordem, de assuntos práticos como a devoção pessoal, fala também sobre a adoração, sobre oração. O livro apresenta de maneira simples, mas de maneira muito eficaz, o conflito entre o bem e o mal e a relação íntima que existe também, como se fosse um fio condutor entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Além de todas essas abordagens, o livro de Gênesis é também o livro da promessa, onde nós temos registrado a primeira promessa bíblica de que Deus esmagaria a cabeça da serpente e que da mulher viria a sua descendência, ou a descendência de Jesus Cristo, do Messias. Nós temos no livro de Gênesis a história da proteção de Deus na família de Noé, através aí da arca, da construção da arca, do dilúvio. Nós temos também a eleição de Abraão. Mas existe um tema que me chamou muito a minha atenção e possivelmente já chamou a sua atenção também. E existe um conflito dentro da família dos patriarcas e isso acabou gerando alguns traumas, disputas, mas ao mesmo tempo nós percebemos a graça de Deus. E eu estou falando da bênção da primogenitura. Quando você lê o livro de Gênesis, quando você lê as histórias, você percebe que existe uma disputa, uma luta, conflitos e traumas em cima desse assunto chamado bênção da primogenitura. E eu gostaria de, nessa manhã de sábado, trabalhar um pouquinho esse assunto da bênção da primogenitura, apresentando a beleza da graça de Cristo Jesus. Algumas pessoas olham para o Antigo Testamento e eles dizem assim que o Antigo Testamento apresenta a lei de Deus como ponto de salvação. De repente está faltando, na realidade, estudar um pouquinho mais o Antigo Testamento, porque o livro de Gênesis apresenta, através dessa história, a graça de Cristo Jesus. E acaba quebrando também uma lógica humana, uma lógica biológica do nascimento, aquele que nasceu primeiro, e a gente percebe a graça de Deus invertendo e dizendo, esse aqui não é aquele que nasceu primeiro. Mas para a gente entender um pouquinho dessa bênção da primogenitura, eu quero convidar você para que você possa ir até o livro de Gênesis, o capítulo 49 e o versículo 1. Nós estaremos lendo vários versos nesse sábado pela manhã, são histórias conhecidas, nós estaremos mencionando, mas vejam só esse primeiro verso do capítulo 49. A palavra de Deus diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros.
O que nós temos aqui é Jacó envelhecido. Jacó, ele já estava sentindo assim, quem sabe, a presença da morte ou da enfermidade. E nesse momento, Jacó então recebe os seus filhos. E ele aqui não está simplesmente abençoando os filhos, dizendo: meu filho, você vai ser abençoado, meu filho. Não é uma bênção comum. Aqui existe uma revelação profética. Veja que o texto diz assim, o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, o momento em que Jacó estava diante dos filhos, o Espírito Santo iluminava a mente do servo do Senhor. E ele então proferia bênçãos, e essas bênçãos não eram simplesmente a bênção de um pai para um filho, era muito mais do que isso. Era uma revelação, uma descrição profética daquilo que aconteceria, não somente para os filhos, mas também para os seus descendentes. Uma revelação profética. E quando você começa a fazer uma leitura das bênçãos que são proferidas, e a minha Bíblia aqui está toda marcada, e eu digo uma coisa para vocês: quem é que recebeu a chamada bênção da primogenitura? Se tem aqui 12 irmãos, quem é que recebeu aquela bênção da continuidade? Aquele que levaria o bastão, aquele que seria a semente, da onde viria o Messias, aquele que seria em excelência, o que estaria ocupando a continuação da história do patriarca Jacó. Queridos, a bênção da primogenitura é um assunto que aparece no livro de Gênesis, com muita força, com muita intensidade. Mas para a gente entender o que consistia, os elementos da primogenitura, eu quero convidar você para a gente, nesse momento, deixar de lado a história aqui de Jacó e nós irmos para uma outra história. E eu convido você agora a voltar algumas páginas no livro de Gênesis, no capítulo 27. Capítulo 27, o versículo 27 a 29. Essa história é a história que ontem à noite eu perguntei para a Anne qual é a história que ela gostaria de ouvir. E a minha surpresa, ela disse assim: eu gostaria de ouvir a história de Esaú. Então, antes dela dormir, juntamente com o Miguel, nós narramos essa história. E existe ali alguns versos que apresentam claramente o que era essa disputa, em que consistia essa bênção da primogenitura. Me acompanhe na leitura. O texto diz assim: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura de trigo e mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Depois dessa leitura, o que vem à sua mente? Quais são os elementos que constroem a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura, queridos, ele consistia de 2 elementos fundamentais. A pessoa que recebia essa bênção, ele estava sendo abençoado com a soberania. Ou seja, ele dominaria sobre todos os outros irmãos, ele seria aquele da onde viria a linhagem de Jesus Cristo, a semente. Nós temos aquela ordem que foi dada a Abraão, para que Abraão saísse da sua terra, para ir para uma terra distante, onde Deus mostraria aquele que recebesse a bênção da primogenitura, continuaria o legado de Abraão, que conduziria até o Messias prometido. Então, essa bênção da soberania consiste, na realidade, em alguém
que seria, de uma certa forma, referência para os demais daquela família. Seria o principal. Você vê isso claramente na palavra de Deus acontecendo. Então, a bênção da primogenitura tinha um primeiro elemento, que é a soberania. E o segundo elemento envolve a prosperidade. Envolve o quê? Riquezas, bens, fartura. Então, nós encontramos esses dois elementos presentes aqui na bênção e no relato de Gênesis 27, que é o relato que descreve, aquela bênção que foi dada. E aí você percebe que a pessoa que, ao receber ali, Jacó estava recebendo os dois elementos, tanto a soberania como a prosperidade. Mas essa bênção consistia desses elementos, e agora a gente começa a entender que Deus ele começa a trabalhar de uma maneira diferente no livro de Gênesis. Existe uma lógica, existe uma sequência, mas em determinado momento essa sequência é quebrada. Vamos entender primeiro, voltando agora à história de Jacó com seus 12 filhos. Eu pergunto para a igreja e também para aqueles que estão nos acompanhando: quem é que recebeu a bênção da primogenitura entre os 12 irmãos? Qual é aquele que foi, que eu poderia dizer assim, que recebeu agora a atenção, o foco, dizendo: esse aqui é a continuação, a continuidade da história de Jacó? E justamente na história de Jacó, diante dessa bênção, nós temos um elemento novo que aparece no livro de Gênesis. E para isso eu quero destacar e convidar você para a gente olhar um pouquinho, porque a maioria de vocês deve ter pensado assim: quem é que recebeu a bênção da primogenitura? Quem é que recebeu? Eu sei que vocês estão de máscaras, então a gente não consegue nem ouvir, nem pegar o que vocês estão pronunciando. Mas eu poderia dizer assim, muitos poderiam dizer: é José. Outros poderiam pensar: é Simeão. Quem é que recebeu a bênção da primogenitura dos 12 irmãos? E eu vou dizer para você: José recebeu, mas eu quero convidar você para a gente olhar o texto bíblico, para ver que parte, como é que foi essa bênção da primogenitura que recaiu realmente sobre José. Capítulo 48 e o versículo 22. E o texto diz assim: dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amoreus com a minha espada e com o meu arco. Ou seja, Jacó, ele olha para José e diz: você vai receber uma porção dobrada, eu vou te dar uma terra maior, uma terra que eu conquistei dos amoreus, esse declive vai ser para você. Vejam agora o capítulo 49 e o versículo 22, que continua a história narrando as bênçãos que José recebeu. E o texto diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Olha a beleza desse texto, dizendo que José não só abençoaria a sua casa, mas seria como uma árvore que estende o seu galho além da fronteira do muro da cerca e acaba abençoando também outras pessoas. Esses dias o pastor Vilmar pulou, ele tem uma casa e eu tenho um lote do lado. E eu olhei assim, tem um indivíduo dentro do meu lote ali, e aí eu percebi, mas era o pastor Vilmar. Ele botou uma escada, subiu, estava ali pegando algumas frutas. E aí nós conversamos um pouquinho: pastor, olha, tem um galho aqui de uma árvore que está invadindo aqui o seu terreno, posso deixar? Eu falei: pode deixar, ele está sendo uma bênção para todos nós. Vejam que José, ele na realidade é descrito com essa linguagem, que ele seria abençoado, mas abençoaria outros também. Mas a bênção aqui, está relacionado à prosperidade.
Vejam só o outro verso, 23 e 24. E o texto diz assim: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. José realmente sofreu perseguição, teve muitas dificuldades, mas o texto continua: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Irmãos, quando você conclui essa leitura a respeito de José, o que você percebe? Que José foi abençoado com a bênção da primogenitura, mas não com os dois elementos. Ele foi abençoado com parte da bênção da primogenitura, a bênção que fala da prosperidade, fala da riqueza, fala de que ele seria abençoado, fala que ele abençoaria outras pessoas. Mas existe a outra parte da bênção da primogenitura que não consta na história de José. Vejam só os versículos 25 a 26, que vão confirmar o que eu estou dizendo. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. E termina aqui. Eu tenho certeza que você conhece a história de José. José, ele teve ali os seus filhos, Manassés e Efraim, que receberam porções também. José recebeu uma porção dobrada, os filhos foram abençoados, mas a bênção que consistia, a bênção de José, era a bênção da prosperidade. José, ele teve aqueles dois sonhos, onde ele viu os irmãos se curvando diante dele, mas os irmãos reconheceram e se ajoelharam diante de José quando ele era governador no Egito, mas José, em maneira nenhuma, ele exerceu a soberania sobre as tribos, como rei, como monarca, os seus descendentes. Então nós temos aqui esse relato que descreve claramente a maneira como José. E quando você olha para a vida de José, queridos, eu poderia dizer assim, José é digno de receber a bênção da primogenitura. Vocês não concordam comigo? Que José, de todos os irmãos que nós temos aqui, José é aquele que é fiel. José é aquele que foi o governador do Egito. José foi aquele que salvou toda a sua família da fome, e não só a sua família, mas também o mundo da sua época, aquela região. José é considerado na Bíblia como o redentor da família. Então eu posso olhar para o aspecto da fidelidade de José, do compromisso de José e dizer o quê? José é digno de merecer o quê? As bênçãos, porque ele é fiel. Não é isso que Deus promete para nós? Se nós somos fiéis, Deus vai nos abençoar? E é isso que José representa nesse texto. Alguém que foi fiel, alguém que foi íntegro, alguém que foi honesto diante de Deus e diante da sociedade, e que agora, na hora da distribuição das bênçãos, alguém que sofreu e permaneceu leal a Deus, é alguém que é abençoado. E você diz, graças a Deus, merecedor. Mas, queridos, eu falei para você que o texto bíblico, ele não foi construído como obra do acaso. A Bíblia não foi construída assim. A Bíblia ela foi construída por inspiração divina. O Espírito Santo estava movendo o pensamento de cada autor bíblico diante daquilo que foi selecionado e daquilo que foi registrado. E quando eu olho para isso, eu vejo a beleza daquilo que Deus deseja apresentar para nós nessa manhã. Sabe por quê? Quando você olha para a história dos patriarcas, logo após o dilúvio, você percebe que a Bíblia,
na maneira como ela vai apresentando e descrevendo as pessoas, os personagens, ela dá um foco especial em José. E em Noé. Começa a descrever a história de Noé. Depois a Bíblia, chega um momento em que a Bíblia, ela muda, e o foco agora, em lugar de ser em Noé, passa a ser no filho de Noé, mas não é em todos. Noé tem vários filhos, mas o filho que a Bíblia fala dos outros, fala. Mas a Bíblia centraliza o seu foco, a sua atenção em quem? Em Sem. Depois a Bíblia começa a descrever a história de Sem, depois ela passa a focalizar em um dos filhos de Sem, que é Terá. Terá teve muitos filhos, e filhos que saíram de Ur dos Caldeus com Abraão, e foram em direção à terra da promessa, mas o foco, ele é centralizado e canalizado na figura de Abraão, porque o texto agora começa a narrar a história de Abraão, meio que esquece os demais. O próprio texto bíblico faz uma seleção, mostrando qual é a história que é importante, qual é o personagem, quem é que vai continuar conduzindo esse fio condutor que vai conduzir até o Messias. Quando chega em Abraão, Abraão tem filhos, tem Ismael, tem Isaque, mas a história fala de Ismael, mas a história focaliza em Isaque. A história então agora em Isaque, ela dá continuidade, tem Esaú, tem Jacó, fala de Esaú, mas o foco da história agora, a seleção textual, acontece na história de Jacó. Mas quando chega em Jacó, aqui a sequência é quebrada. A Bíblia quebra toda essa construção que até então estava tendo uma lógica, um alinhamento. A pessoa recebia a bênção da primogenitura e ele então exercia o seu papel e recebia soberania e recebia prosperidade. Mas agora em Jacó isso é quebrado. É quebrado por quê? Porque José recebe a bênção da primogenitura, mas uma parte. E quem é que recebe a outra parte, queridos? Quem é que recebe a outra parte? Judá. Mas quem foi Judá? Vejam só o que a palavra de Deus diz a respeito de Judá e dessa bênção. Vamos voltar aí para o capítulo 49 e o versículo 8 e 9. O texto diz assim, ó. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Vejam só agora o versículo 10, diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Queridos, está claro o texto bíblico para nós aqui, que José, ele recebe agora uma bênção, que faz parte da bênção da primogenitura, que consistia na soberania. O cetro, a coroa, a liderança, os irmãos, todas as outras tribos, todos iriam, de uma certa forma, se curvar diante não de José, mas de Judá. Mas, queridos, quando você olha para a vida de José, você entende por que José recebe a bênção da primogenitura. José, ele é fiel a Deus nos momentos mais difíceis. José, ele é fiel a Deus quando ele foi vendido como escravo. José, ele é fiel a Deus quando ele foi tentado pela esposa do patrão. José, ele é fiel a Deus quando ele foi esquecido na prisão. José, ele é fiel a Deus quando ele está no palácio, servindo como governador.
José, ele é fiel a Deus e ao seu papel profético quando ele decide que os seus filhos não vão crescer sendo educados e receber as prioridades do Egito, mas ele declina e volta para a sua família. Eu quero que meus filhos cresçam como filhos da herança da promessa do meu pai. José, queridos, ele é fraterno diante dos irmãos, mesmo diante de toda aquela construção odiosa e daquele contexto de bajulação que foi feito pelos pais. José, ele é fiel a Deus, por isso ele recebe as bênçãos da primogenitura. Parte. Mas e Judá? Judá é uma antítese de José, queridos. O que Judá fez para merecer a bênção da primogenitura? O que Judá fez? Fez completamente o contrário de José. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Judá, mas vejam só um pouquinho da história de Judá. No capítulo 37, no versículo 26, Judá é aquele que fala para os irmãos assim: vamos ganhar um dinheiro com José e vamos vendê-lo para essa caravana que está indo em direção ao Egito. Ele que faz a proposta de vender os irmãos, vender José. Judá, no capítulo 38, no versículo 1, depois dessa situação que acontece com José, o indivíduo meio que desanimou. Ele viu muita coisa errada na vida dos irmãos. E eu acho que isso também acontece com a gente. E acontece com uma frequência maior do que nós imaginamos. De repente você está aqui, você é errado, mas você também vê muitas coisas erradas na vida dos irmãos, e diante dessa decepção, você diz assim: eu não quero mais ficar com esse povo. Foi justamente isso que Judá fez. Ele abandonou a sua família, ele saiu da terra, que era a terra da promessa, e ele foi morar onde? Com os cananeus. Como se fosse um filho pródigo do Antigo Testamento. Ele abandona, ele abre mão, ele rompe completamente com a sua família. E isso aparece, por exemplo, no capítulo 38, no versículo 2. Não só ele vai morar nos cananeus, como ele também adquire uma esposa naquela região. E ele casa. E aí, você vê, ele constrói uma família. E aí nasce filhos. Os filhos casam. Irmãos, é desesperador a história de Judá, porque se você olhar, ele casa, ele tem ali na narrativa 3 filhos, o primeiro casa, né, e aí morre. Aí ele tem uma nora, viúva. E agora então a lei da época dizia o quê? Que o outro irmão tinha que casar com a viúva. E aí ele casa o segundo filho. Não tem descendente do primeiro. E aí, para não complicar a vida do segundo, que se ele tivesse descendente seria do primeiro, então o indivíduo ali em pecado rejeita de uma certa forma a esposa e ele também morre. Agora, imagine só uma situação. Você tem 3 filhos. A mulher casa com o primeiro, mata o primeiro. Depois casa com o segundo, mata o segundo. E aí você tem um terceiro menorzinho. O que você diz? Eu vou casar você com essa daí? Não. Judá, nesse momento, ele segura. Só que a situação daquela mulher é uma situação de vulnerabilidade. O que ela vai fazer como viúva, sem emprego, em uma sociedade que não tem aposentadoria, não tem INSS e um monte de coisa? Ela vai agora virar prostituta? Ela vai, de repente, recolher coisas numa lavoura? Queridos, e essa mulher
conhecendo bem o caráter do sogro, e que ele não resolvia o problema dela, da viuvez, ou seja, não permitia ela um novo casamento, ela se fingiu de prostituta cultual, não é qualquer prostituta, uma prostituta religiosa. Ela sabia que o homem ia no comércio, que de repente ia ao banco, ia à padaria, colocou-se no caminho dele. Quando ele viu, ele não resistiu à tentação. Veja, José foge da tentação, ele corre na direção da tentação. E depois de toda a situação embaraçosa, porque agora a garota, a viúva, fica grávida, e quando é narrado para ele a gravidez, ele fica furioso: vão apedrejar você, vão matar. Agora ele resolveria o problema, entendeu? Já que você tirou 2 filhos agora, né? Mas aí ela mostra: e esse cajado? Isso aqui pertence a quem? Esse é o pai da criança. Queridos, vocês estão percebendo a história desse homem Judá, que é uma antítese da história de José? Um homem que se afasta dos caminhos de Deus, vai para uma sociedade ímpia, mas ele lá não vai pregar o evangelho, lá ele não vai testemunhar. Na realidade, ele se comporta pior do que aquelas pessoas. E chega um momento em que a verdade aparece. E aí existe o que eu chamo o ponto da virada. E vejam só o capítulo 38 e o versículo 26. 38, 26. Reconheceu o Judá, quer dizer, os emblemas que ela tinha, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ou seja, naquele momento, Judá, ele fica envergonhado, porque ele percebeu que uma pessoa que não foi criada, que não teve os mesmos princípios, que não teve a mesma origem de fé, tem mais discernimento, mais justiça do que ele. E ele, como filho da promessa, estava muito longe de ser um representante de Deus e de praticar a justiça. E nesse momento, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece a sua atitude errada, e nesse momento existe uma mudança de vida, o que nós chamamos conversão. Ele muda novamente a rota, e agora um novo Judá aparece. Como é que eu sei disso? Vejam só os textos que estão aí. Gênesis capítulo 43, você percebe que Judá agora volta para casa do pai, e Judá é aquele que toma a frente, é aquele que diz: vamos ao Egito, vamos negociar. Judá é aquele que assume a liderança da família. Na história da fome, ele lidera a família de maneira especial, de maneira espiritual. Ele reconhece daí para frente os seus erros, ele se coloca no lugar de José, ele diz: pai, existe um homem lá que está pedindo para a gente levar Benjamim, vamos levar. E o pai fica ali: mas não pode, se acontecer a mesma história com Benjamim que aconteceu com José, e se eu perder o meu filho? E aí Judá, ele se coloca no lugar, dizendo: pai, eu sou responsável por Benjamim. Quando chega lá no Egito, e José prende o garoto, Judá, ele se levanta e diz: não, espera aí, eu vou para o lugar dele, eu quero ser escravo no Egito, no lugar do menino Benjamim. Ou seja, Judá, ele tem uma verdadeira transformação de caráter, de valores.
Agora esse é o Judá, filho da promessa, aquele que a vida inteira recebeu os princípios, a orientação de Deus, mas nunca fez questão da orientação, viveu de maneira desleixada com os princípios que ele foi construído. Agora esse Judá assume a sua identidade como povo de Deus. Queridos, que história! E aí você vê o seguinte: Judá recebe a bênção de Deus também. E a bênção da soberania, a bênção da primogenitura, que era colocada sobre um filho só, agora é colocada sobre 2 filhos. E agora o texto bíblico, que deveria contar só a história de José, é quebrado uma sequência, e agora conta a história de José, mas conta a história também o quê? De Judá. Existem 2 homens importantes no final do livro de Gênesis, 2 histórias importantes, a história de José, mas também a história de Judá. Isso revela a bênção de Deus, a graça de Deus para nós, porque eu quero dizer para você o seguinte: se você está sendo fiel a Deus, continue sendo fiel a Deus, porque existe recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Se você permanece leal a Deus, se você diz, será que vale a pena? Eu digo, vale a pena. Pode demorar, mas as bênçãos de Deus, elas aparecem com certeza. E a certeza que nós temos nisso é a história de José. Agora, existe um elemento novo. Sabe qual é o elemento novo? Aqueles que saíram, aqueles que estão distantes, aqueles que nunca deram atenção ao seu papel profético, aqueles que nunca entenderam como filhos de adventista, como descendentes de pioneiros, que nunca valorizaram, que nunca compreenderam e que de repente desprezaram a vida inteira esse chamado de Deus. Deus também diz que no momento em que você retorna e existe uma conversão genuína na sua vida, uma mudança de postura, você abraça esse ideal, existe bênção sem limites também para você. Então existe bênçãos para o retorno. E novamente aqui eu faço a comparação com a história do filho pródigo que nós conhecemos. O filho volta para casa e ele recebe do pai o quê? Roupas novas. Ele recebe um anel novo. E o anel era o quê? O anel dizendo, tudo que o pai tem também é o quê? Dele. Ele recebe uma festa. Existe alegria, porque não existe limites. Não existe limites das bênçãos de Deus para aqueles que retornam. Esse é o Evangelho segundo Gênesis. Essa é a verdade que Deus, nessa manhã, quer destacar para cada um de nós. Os nossos pecados, quando nós escolhemos errado, tem consequências? Tem. Judá, queridos, ele teve que enterrar 2 filhos. Perdeu a esposa lá na terra estrangeira. Mas no momento em que ele volta, ele é abençoado. E as bênçãos de Deus não têm limites. Não tem limites. O retorno, Deus está olhando para mim e para você dizendo assim, existem as bênçãos de Deus, milagres que você não imagina, que você não faz nem ideia, reservada para vocês. Queridos, Judá afastou-se de Deus, mas ele retornou. E na volta não existe limite para as bênçãos por parte do Pai. Este é o Evangelho segundo Gênesis. E se você compreendeu essa mensagem, se você entendeu essa mensagem, eu quero convidar você para cantar um hino que fala dessa infinita graça de Deus. É um hino que eu sou apaixonado por ele, mas é um hino que revela a grandeza de Deus, um hino que revela a bondade de Deus. Cante esse hino como uma oração, irmão Silon, cante esse hino de todo o seu coração. Vamos cantar então esse hino?